Olá, a paz do Senhor a todos, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o presbítero Charles aqui no canal Palavra Viva. Para você que está me assistindo, nos ajude se inscrevendo no canal, assim vai nos ajudar a divulgar a Palavra de Deus. Sem demora, vamos à Palavra do Senhor. Palavra que se encontra no livro de Mateus capítulo 14, versículo 24 e 25, que diz assim: Naquele momento o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 13 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Amém apenas esses versículos. Quando surgem os momentos difíceis em nossas vidas, muitas vezes tentamos aí vários planos para solucioná-los. Plano A, plano B, plano C e por aí vai. Muitas vezes não conseguimos resolver. É aí que chega a hora em que muitos dizem: somente Deus para resolver essa situação. É um momento ruim, pois vemos que não conseguimos resolver o problema e nos frustramos com isso, nos gera um sentimento ruim. Mas ao mesmo tempo não é um momento ruim não, pois é um momento em que Deus vai mostrar a sua glória para nós, se nós assim o buscarmos. Ele virá e irá nos socorrer e resolver toda a situação adversa. No momento do texto em que lemos, os discípulos estavam no meio do mar da Galileia, lutando aí contra aquelas águas turbulentas. E somente de madrugada Jesus foi até os discípulos. Quer dizer então que os discípulos ficaram um bom tempo nessa situação difícil em meio a essa tempestade. Não sabemos o porquê Jesus esperou tanto para socorrer os discípulos, mas acredito que foi para esperar todas as estratégias dos discípulos terem se esgotado. Esperar os discípulos terem tentado de tudo para sair daquela situação difícil e não conseguirem, porque geralmente é em momentos assim que muitos se lembram de Deus. Quando se deparam com uma situação muito difícil, é que as pessoas param e se lembram de Deus, clamam ao Senhor pela sua misericórdia, pelo seu socorro. Mas acredito também que Jesus queria mostrar aos seus discípulos que aquela tempestade que eles tanto temiam era apenas um meio que Jesus queria usar para alcançar os discípulos. Porque as águas do mar estavam agitadas, quase virando aquele barco. E como é que Jesus chega até os discípulos? Caminhando por cima daquelas águas turbulentas. Jesus queria mostrar a eles que aquilo que era um problemão para os discípulos, para Jesus não era nada. Mas acredito ainda que Jesus queria mostrar aos discípulos que, embora Jesus não estivesse no barco com os discípulos, Jesus jamais tinha perdido eles de vista. Jesus não atendeu os discípulos logo no início da tempestade, mas independente do porquê ele fez isso, lições valiosas os discípulos aprenderam, e nós também aprendemos. E dentre essas lições estão a de que, Jesus jamais perdeu e jamais vai perder nenhum de nós de vista. Dentre essas lições, podemos ver que não importa qual a dificuldade que nós passamos, Jesus sempre aparece em meio às dificuldades, vem em nosso encontro, nos socorre, não nos deixa perecer. E dentre essas lições ainda, Jesus está sempre no controle de tudo. Independente se ele vai aparecer no início, no meio ou no final da situação difícil que vivemos, Jesus sempre aparece para nos socorrer e pode ter certeza de que nós jamais vamos perecer em meio a essa tempestade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.